Paz do Senhor, gente, Deus abençoe, mais uma aqui podcast, mais uma segunda, que Deus possa abençoar a vida de vocês, esse ano que está começando. Hoje é o primeiro programa, o primeiro podcast do ano, então com certeza vai ser um programa abençoado em nome de Jesus. Já de cara eu quero apresentar os nossos apoiadores, que é Demarco Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Munhoz Empreendimentos e Estúdio Barber. Gente, muito obrigado pelo apoio. E se você quiser fazer parte desse apoio aí, por favor, gente, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ter vocês com a gente. Amém? Gente, Deus abençoe a todos, fique aí que você não vai se arrepender, aproveita, se inscreva no canal, dá um joinha lá, curte, compartilha, porque a ideia é que isso aí chegue em muitos lugares e as pessoas realmente reconheçam que Jesus cura, liberta e salva. Amém? Maquir Podcast. Fabiola, Oi. Deus abençoe. Amém. Prazer enorme ter você aqui, mana. Na realidade, Deus sempre faz as coisas nas horas certas, né? Sim. Esse agora foi meio de imediato, né? Mas que bom que você teve disponibilidade de estar aqui com a gente. Deus abençoe. Seja bem-vindo no Maquir Podcast. Amém. Deus abençoe vocês também para esse ano aí. Amém. Que esse programa dê muitos frutos, né? Amém. Fabiola, conta pra nós. E natural da onde? Eu sou natural de Curitiba. Curitiba? Eu achei que você era gaúcha. Não, gaúcho é meu marido. Nossa. Lá da fronteira ainda. Achei que você era gaúcha. Eu sou natural de Curitiba. E faz 5 anos que eu moro em Balneário Camboriú. 5 anos? Mas e aí, quando é que encontrou aquele gaúcho lá? Lá em Curitiba. Sério? Ele é o meu segundo marido, né? E eu casei, a gente vai fazer 20 anos juntos. Olha, 20 glória anos, a Deus, que bom, 20 mana, anos. que benção. Não, porque sabe por que eu imaginei que você era gaúcha? Porque dança música gaúchesca bem. Sim, Dança a gente gosta caramba. muito. Pois é, eu achei, não, são gaúchos, só pode, não ele tem? é gaúcho da fronteira, Quaraí. Quaraí. Isso. Nossa, e eu lá sou curitibana, ele foi estudar na Universidade Federal. E morar em Curitiba na época, e passados os anos me conheceu. Nossa, que legal. Cumpriu o propósito. Que legal. Mas aí, do nada, veio de lá pra cá, de Curitiba pra cá? Não, eu vim com uma proposta de trabalho, né? E aí comecei minha jornada aqui em Balneário. Já faz o quê? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Não faz muito tempo, né? Não, mas muitas aventuras. É porque só eu mesmo já tô há 8 aí já. Eu 5 anos. Mana, pra gente começar, me conta, como é que foi? Como é que é essa história aí que a gente se encontrou um dia, né, eu trabalhando e aí a gente conversou um pouco, né, eu disse, cara, as pessoas têm que conhecer essa história. Conta pra gente aí, infância, como é que foi essa caminhada até Cristo? Então, eu não nasci num berço cristão, né, meus pais católicos, envolvido com o catolicismo na época. Eu frequentava a igreja católica, só que junto com o catolicismo eu fui conhecer o terreiro de Umbanda. Olha. Então... Mas isso desde a infância? A partir dos 10 anos ali, a minha falecida avó paterna, ela era benzedeira, então ali eu acredito que ali já a brecha se abriu, né? Entendi. Dessa questão de geração em geração. E eu comecei a pegar gosto por isso. Então, eu comecei a ter problemas, assim, minha avó benzia toda a família, mas era uma coisa que ela fazia e a gente ia, né? Pelo meu pai, enfim. Só que na minha adolescência eu comecei a deixar a igreja católica para ir para o terreiro de Umbanda. Da minha madrinha, né? Sim. Que morava do lado da minha casa, ela sempre foi disso. E ela me convidou e eu comecei a frequentar, tinha 12 anos.
Nossa, novinha. Nova. E ali Quantos irmãos? Tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha, né? E 2 irmãos mais novos que eu. Então, nós somos em 4. Mas a minha irmã não gostava, né? A minha mãe começou a ir também. Então, ali eu digo que foi a brecha aberta para o desastre. Porque eu não conhecia, né, Jesus, e eu vejo quantas coisas aconteceram dos meus 12 até os meus 20 anos. E depois as consequências, né? Porque a gente tem a consequência, quando a gente decide, né, aceitar Jesus, a gente deixar a velha criatura, a gente tem a consequência daquilo que a gente fez, e tem muita coisa ruim que eu fiz. Tipo, foi 8 anos intensos. Muito intenso, muito. Dentro de um contexto só dali da Umbanda. Sim, eu ia, né, pra assistir e eu gostava daquilo, e ela me chamava a gente para ir pro trabalho de praia, trabalho de cemitério, trabalho de mata, e ali era feitas... Conta pra mim isso. Como é que é isso? Como assim trabalho de mata, trabalho de praia? Assim, cada entidade, né, tem o seu trabalho a fazer. Então, a pessoa chega no terreiro e ela é feita a consulta com a entidade, e ali a entidade fala o que a pessoa tem que fazer. A pessoa paga para fazer esses trabalhos, né? E eu sempre assistindo. Só que ficou intenso nos meus 15, 16 anos ali, que eu entrei de cabeça, né? Que eu comecei a desenvolver junto com as entidades, porque nesse mundo não existe você só assistir, né? Eles querem você para eles, né? Então, começar a desenvolver para poder eu receber uma entidade. Então, era feito muitas coisas por trás. Então, o trabalho por exemplo, de mata, era feito na mata, com vela, com oferenda, aquilo que a pessoa queria. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar cargo na empresa, essas coisas assim. E tem muita procura, Maná? Tem. Sério, Fabiola? Na minha época, né, muito tempo atrás, já existia, né? Mas é que eu percebo assim, que eu entrei porque eu era carente de muitas coisas. Eu vejo assim, que a carência de você ter alguém, né, que te fala assim, fica com Jesus ou permaneça. Os católicos têm um forte, né, assim, trabalho dentro das igrejas, que na época, se eu me envolvesse, eu não teria ido por esse lado. Sim. Mas é bem complicado. Tipo, trabalho de cemitério, é feita oferenda forte, sangue, animal, e ali eu comecei a me envolver. Nossa. Mas e dentro desse contexto, assim, você sentia que de repente já tinha... que estava tudo ok, mas que precisava de algo a mais? Então, quando eu estava lá, eu sentia sempre algo que não estava completo, né? E assim, a minha mãe ia, e aí, tipo, a gente começou a se envolver. A minha mãe ela bordava as capas das entidades, dos Exus. Entendi. E a minha falecida avó, a mãe da minha mãe, ela sempre foi cristã. E eu entendo que o mover de Deus está aí, alcançando, né? geração. Ela faleceu esse ano com 91 anos e ela sempre intercedeu por nós. Então, quando ela via tudo aquilo, e eu riscava ponto em casa, acendia a vela, e ela chegava e falava assim, filha, isso daí não é de Deus. E eu brigava com a minha avó, assim, xingava ela, e eu não entendia que o que ela estava falando era certo, né? E um dia a minha mãe começou a bordar uma capa e ela começou a se furar. E eu era, tipo assim, eu era uma adolescente extremamente rebelde. E se tornei uma jovem extremamente rebelde. E fui pro vício, né? De bebida, eu gostava de beber muito. Bebida era... Já era uma coisa também que os negócios também gostavam, né? Então, quando uma entidade incorpora, né, é charuto, é cigarro, é champanhe, é conhaque, é uísque. Então, você acaba que toma ali e você já está dando uma brecha para essas coisas, né, no mundo espiritual, e você não entende que...
E aí, quando eu fui entender que, né, tipo, minha avó falava aquilo, eu falava assim, não, me deixa. E eu fazia porque eu estava desenvolvendo para bater a cabeça, que eles falam, fazer a cabeça, né? Que é isso? Fazer a cabeça é você fazer a tua cabeça para uma entidade para você começar a manifestar. Dar o seu corpo para esse demônio. Nossa, cara. E ali foi um processo bem difícil, porque a entidade... Existem várias entidades dentro do terreiro, né? Mas tinha uma entidade que ela falava que eu era dela, né? E aí, quando ela falou assim, não, essa menina é minha, ela dizia. E eu ficava meio assim, porque eu era menina, né? Uhum. E depois, com o processo todo de entender, eu não sou de ninguém, né? Tipo, eu sou uma menina, então como é que tá falando que é minha? E ele, tipo, eu tinha que fumar o charuto, eu tinha que beber o conhaque, eu tinha que ajudar a matar a galinha, né? Derramar o sangue lá no cemitério. Então, eu era a mão direita, praticamente a Cambone do tranca-rua, né? Mas uma coisa, uma curiosidade, assim, quando se manifesta, tu fica fora de si, tu não vê nada, é um negócio... Tipo, você fica em transe, né? Você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe. Eu, assim, quando eu comecei a fazer a parte de desenvolver ali, eu ficava em transe, eu ficava fora de mim. Eu não estava nesse planeta. É uma coisa, assim, que eu não tenho explicação. Até hoje, assim, eu falo assim, que, claro, hoje a gente tem o batismo do Espírito Santo, né? Naquela época eu falo assim, meu Deus, meu corpo era tomado pelo mal mesmo, né? Você fica ali e o teu corpo, assim, quando você... Né, quando eles vão embora, você fica um prego, tipo, cansada, parece que você levou uma surra. Nossa, cara. Meu Deus do céu, Fabiola. Aí foi, assim, foi um processo bem difícil para, assim, da libertação em si, porque a gente começou a se envolver, daí a primeira pessoa a sair foi a minha mãe, e eu demorei um pouco mais para sair, né? De falar, não quero. E ali, depois de ir ali no lado, que é onde a minha mãe mora hoje, já não é mais, né? A gente começou em outro terreiro, onde o pai de santo, ele era um cara bem famoso, assim. E eu cheguei lá, ele já mandou eu ficar 7 dias. Venha cá que você vai ficar 7 dias com a cabeça no buraco, deitada num pano branco. Daí eu falei, não, tipo, ali, né, eu falei assim, não vou faltar aula, tipo, o trabalho, na época eu já trabalhava, eu era bancária, e eu falava assim, não, tem alguma coisa estranha, mas eu hoje entendo que eram as intercessões da minha avó, né, e daí ali, já tava já renunciando. Quando ele quis exigir, eu falei assim, não, também não quero mais. E daí foi o momento que eu dei um basta, que eu falei que eu não queria mais aquilo, e eu comecei a patinar. Tipo, foi uma coisa horrível, porque tudo na minha vida deu para trás. Tudo. Nossa. Tipo, financeiramente eu gastava muito dinheiro com besteira, né? Porque, não quero saber, era roupa, sapato, cabeleireiro, bebidas, e não tinha nenhuma ideia do que eu ia fazer no futuro, né? Relacionamento era só gente errada que se aproximava perto de mim, amizades falsas que não dava, tipo, né, por interesse. Então, foi bem difícil a transição. Mas tu já sentia que era uma retaliação? Eu já sentia que, né, eu ouvia dizer, né, quem deixa de servir, eles não deixam em paz. E eu falava, como assim não deixa em paz? Vou me deixar em paz. Eu era muito briguenta. Ninguém podia me olhar que eu estava batendo. Nossa. Eu era muito briguenta na escola. E assim, eu reprovei de ano, sabe? Meus estudos não foram uns estudos bons, porque eu vivia brigando, eu não tinha concentração. E eu entendo que tudo isso era uma resposta de coisa ruim que eu assim, achava que estava certo, mas não estava, né? Mas eu falo que hoje, eu olhando para trás, né, Deus, ele sabe exatamente, né, quem eu era desde o ventre da minha mãe e o propósito que ele queria que eu cumprisse nessa terra.
Porque nesse tempo que eu falei, não quero mais, né? Veio muitas coisas ruins, né? Só que eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou me não vou mais ali na madrinha, como é que eu não quero mais saber de acender uma vela, de fazer um ebó, de fazer uma macumba. Eu não queria mais saber disso. Sim. Mas era uma coisa natural, assim? Era natural. A pessoa quer dinheiro, tinha para dinheiro. Quero destruir o casamento, tem. Quero dar uma briguinha entre aqueles namorados, tem. Entendeu? Hoje eu quero chamar atenção, tem também. Entendeu? Então, e eles temem o crente ou... Fabiola? Temem assim... O crente, né? O crente, porque eu já fui em trabalho de praia, que eu vi pessoas passando que não manifestavam o demônio, porque falava que aquele ali era do... Eu já vivenciei algumas histórias dessas, assim, que não... A mãe de santo estava ali, o pai de santo estava ali, não conseguia vir entidade, porque tinha alguém ali da luz que eles falavam. Caramba, cara, que top. Eles temem, né? Eu tinha um pastor, amigo meu, que ele... Porque assim, ó, na minha cidade, lá em Pelotas, é 2 casas e um terreiro, 2 casas e um terreiro, 2 casas e um terreiro. É muito, assim. É normal lá, tipo assim, 6 horas da tarde mesmo, 6, 7 horas da tarde, tu tá andando de carro, assim, nas ruas, e onde tem encruzilhada tem gente soltando pipoca e fazendo trabalho. Bem isso. É normal, lá é normal. E aqui eu achei muito estranho, porque, tipo, a gente não enxerga isso, a gente não vê isso, né? Não com a frequência, né, que tinha lá. Mas eu me lembro que esse pastor falava assim, se o momento que você passar na frente de um lugar desse e o batuque não parar, é porque tem coisa errada. É bem isso. E ele dizia, cara, todo momento que passava, o batuque parava. E aí depois ele, na esquina lá, ele escutava de novo, mas quando ele passava na frente, o batuque parava. Tipo assim, a minha falecida avó, ela sempre falava que aquilo não ia trazer nada de bom, né? E de fato era. Só que hoje, assim, eu tenho um amigo de infância, né? Que é a família Salles, lá em Curitiba, que o pai e a mãe eram pastores da primeira igreja do Evangelho Quadrangular e eles moravam no mesmo bairro que eu. E um deles estudava com a minha irmã e passava na rua, né? E eu sabia que eles eram da igreja, e eu tinha pavor deles. Eu falava assim, nem me venha, eu odiava crente. Odiava, assim, nem me venha. Já era uma metanoia também que eles botavam, né? E aí um dia ele parou na frente do portão da minha casa e falou, Fabiola, vamos no sarau. Eu falei assim, como assim, tipo, sarau, né? Um bailezinho, assim, crente tem sarau, eu falava assim, pensava comigo. Só que ele falou assim, é meu aniversário, eu vou fazer lá na garagem da minha casa. Daí eu falei assim, não te conheço, nem gosto de vocês, tipo, eu falava assim. Aí ele falou assim, não, vamos. É meu aniversário de 18 anos, tal. Daí eu fui. Nesse dia tava a mãe dele e o pai dele. E tipo assim, a mãe dele era uma mulher muito de Deus. Assim, você olhava ela, era... E ela chegou e me deu um abraço. Ela falou assim, você é a Fabiola, a filha da Neuza. Daí eu falei, sim. Daí eu fiquei meio assim. Daí ela, vem aqui, come um docinho. Daí eu falava assim, meu Deus, tipo... o que essa mulher quer, né? E ali ela falou assim, o Marcelo e o Sérgio falam tanto de vocês, da tua família, né? Vamos qualquer dia na igreja. Eu falei, mas credo, nunca. Eu falei, nunca, não. Eu não gosto de crente. Essa foi a resposta que eu dei para ela. E se passou alguns dias ali, o Marcelo veio e falou assim, vamos na igreja, olha o teu jeito, você parece uma drogada, você parece uma inútil, o jeito que você tá, olha, você tá aí, acabada na rua, tipo, que eu sentava no meio-fio para beber. Escondida dos meus pais. Eu tinha um vício de bebida. Tipo, sentava e tomava meu litro de vinho e ia embora. E ele passava, né? Era caminho dele. Olha o teu jeito, não sei o que. E aquilo me incomodou. Eu falei assim, mas por que eu tô incomodando tanto esse cara, né? Aí um dia eu tava em casa, e daí, vamos hoje?
eu falei assim, alguma coisa falou assim, meu Deus, eu não tô indo mais em lugar nenhum, tipo, olha o meu estado, né? Eu olhei pra dentro, tipo, eu comigo mesma, assim. Eu falei, tá, eu vou nessa igreja aí, pra ver o que é. Qual que é? E quando eu coloquei, só que assim, ele não me falou que culto era, nem nada. Eu fui na igreja num culto de 10h30, que é o culto da libertação, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular lá em Curitiba. E quando eu cheguei lá, precisou de uns 8 pastores para me segurar. Nossa. Ali começou a minha libertação. Mano. Manifestou e, né, foi ali ali começou o processo. Só que aí eu, tipo assim, eu cheguei na igreja, fiz todo, né, o respeito ali, não entendia nada. E quando começou a oração, que o pastor faz uma oração, eu caí, comecei a me bater, e aí já não sei o que deu. Mas ele fala, meu Deus, Fabíola, 8 para te segurar, olha o tamanho dos caras. Eu falei, meu Deus, né? Só que daí ali eu percebi, né, que o que eu fazia e o que eu tinha feito até então era uma coisa horrível, né? E ali eu permiti conhecer Jesus, né? A permissão que foi de corpo e alma, porque eu não perdia nenhum culto. Tá, mas é ali mesmo que tu já aceitou Jesus? Ali eu aceitei Jesus. No mesmo dia? No mesmo dia. Né? Olha. E ali eu aceitei Jesus e começou a minha caminhada. Foram 8 meses de libertação. Né? Direto. Eu fazia acompanhamento até o pastor já é falecido. Toda sexta-feira eu ia no culto e toda terça eu tinha um discipulado com ele e com a esposa para cuidar de mim, né? E as renúncias que eu precisei fazer, porque dentro do ocultismo a gente faz coisas que... Sim. Meu Deus, eu olho e falo assim, meu Deus, eu fiz isso um dia. Porque é muita brecha, né? Abre muita brecha. Muita brecha e muita maldade, né? E ali começou a minha caminhada. Só que o mal não falou assim, não, você acha que vai ser fácil? Não, não foi fácil a minha caminhada, a questão de andar com Jesus. Eu escolhi, né, aceitar Jesus e decidi deixar tudo para trás e entender que a obra da cruz faz tudo, né? A obra consumada da cruz faz Amém. tudo. Amém. Então, eu comecei a frequentar a igreja, tudo, só que relacionamento errado, né? Eu casei muito cedo com o pai da minha filha mais velha, da Amanda, e o meu casamento não durou nem 1 ano, né? Eu tive a Amanda, já me separei, porque ela não deu certo. Uhum. E ali eu, tipo assim, ó, no 8º mês de casamento, eu vi que o mal, ele investia muito forte, né? Ele não queria, mesmo eu, assim, ele me proibiu de ir para a igreja, né? Então, comecei a me enfraquecer e junto disso eu caí, né? Sofri uma queda no banheiro e acharam que eu ia morrer. E aí o meu ex-marido ligou para minha mãe e falou assim, olha, a Fabíola caiu, tô levando pro hospital, precisa ficar com a Amanda, a minha filha era bebê. Cheguei no hospital desenganada dos médicos, né? A médica falou, olha, ela tá com um tumor cerebral do tamanho de uma laranja e tem que abrir a cabeça dela. E daí, nessa hora, assim, eu escutei uma voz de longe. Eu falei, tumor cerebral? Como isso? Tipo, não dava para entender, né? Eu tava perfeita, assim. E aí aquela voz veio e falou assim, ó, fica calmo que eu tô contigo. Tu escutou? Eu escutei aquela voz dentro da cabine da tomografia. E eu escutei aquilo ali, eu falei assim, e aquela voz assim, ninguém vai abrir sua cabeça. Aí eu falei assim, daí veio todo mundo e falou assim, não, é um tumor, é um tumor, é um tumor. Eu falei para minha mãe, mãe, ninguém vai abrir minha cabeça. Ninguém vai abrir minha cabeça. Aí foram investigar todos os exames, eu fiz uma bateria de exames e na época eu usava aparelho, eu tive que tirar todo o aparelho porque dava reflexo no exame para saber de fato o que era. Eu tinha, com 21 para 22 anos, eu tive um derrame cerebral.
Nossa. Tipo, uma coisa assim que poderia causar sequelas, né? E ali foi a mão de Deus comigo já. Só que eu falo assim que foi bem na fase que eu estava na minha fase de libertar, né? De deixar tudo para trás. E começou a minha luta física, né? E eu não desisti, eu fiz o tratamento desde então, só que os médicos achavam que era câncer, né? E depois, assim, durante longos anos eu tive que ir todo ano no médico para saber se não era de fato. E assim, a minha avó orava muito por mim. Não, Jesus vai te curar, ela dizia. E eu no processo. Só que assim, eu tava no hospital e eu escutava vozes. Você é minha, você vai morrer. E aquela outra voz dizia, fique em paz. Caramba, cara. Sério, Fabiola? Sério. E ali eu falava assim, meu Deus, Deus tem um plano muito grande, porque era uma luta que eu tinha, porque eu não tinha todo o conhecimento, né? Toda a maturidade que a gente, como cristão, vai adquirindo durante os anos. Então, era um conflito que eu tinha. Eu falava, meu Deus, eu tô ficando louca. Meu Deus, se eu falar pra alguém aqui, vão me levar pro Pinel. Só que era Deus, né? Eu tenho certeza que era Deus. Sim. Então, eu fiz o tratamento ali e depois eu comecei a ficar firme na igreja, né? Com o ministério infantil na igreja lá da época. A minha filha tem 24 anos. Desde esse tempo todo, eu, né, comecei a trabalhar no ministério infantil na igreja. E aí eu me separei, já tinha me separado, fiquei um tempo, conheci o meu marido, o Genaro. E ali a gente começou, né, a caminhar com Cristo. A gente teve os deslizes. E ele já conhecia já? Ele já, mas assim, na adolescência dele ele teve uma história com Jesus também, e daí veio, deu uma voltinha e daí voltou, né? E eu falo que as voltinhas faz a gente amadurecer. Mas aí eu casei com ele, só que todo esse tempo, né, eu nunca deixei de crer e de ver o que Jesus faz, né? Então, eu louvo a Deus tudo que eu passei na minha vida. Amém. Né, nessa fase eu falo assim que as pessoas falam assim, meu Deus, hoje em dia eu falo assim, você não sabe o que é, você não sabe o que é servir a Satanás, né, as pessoas falam, não, você não sabe o que é, porque você dedicar o teu tempo, dedicar o teu corpo, né, e depois quando você começa a entender que a palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né, os conflitos falam assim, meu Deus, como é que o meu corpo eu dava para aquilo, né? Deixa eu, Fabiola, e tem aqui esse negócio de linha branca? Tem. A linha... Tá, mas e essa linha branca também pratica algo assim, ou é mais... Eles fazem os trabalhos, né, de beber, de fumar, de dar passe, mas é uma entidade que está ali. Né? Até tem a entidade dessa linha, que é o Cosme Damião, que age fortemente na vida das crianças, que são doces consagrados, são bebidas consagradas, tipo refrigerante, suco, tudo consagrado, que é para tal dia dar para as crianças, né? Então, a gente tem que cuidar muito. Hoje, assim, eu tenho o discernimento de quando eu estou nos lugares, né? Hoje, aqui onde eu sirvo e aonde Jesus me levou nessa caminhada, né? Que hoje eu trabalho com morador de rua, trabalho com casais e trabalho com o Ministério Infantil, né? E o projeto lindo que eu tô, que é o JUAD, né? Que é o Grupo Escoteiro Cristão. Então, ali a gente consegue ver os problemas espirituais das crianças, né, e que a gente, quando a gente faz o diagnóstico assim, o que o pai faz, o que a mãe faz, onde que você faz, o que é, já tem crianças que tem esse acesso, que é uma menina de terreiro, né, e tipo, toda, e assim, na hora o Espírito Santo fala, tem alguma coisa. Nossa. E quando eu tô na rua conversando com o morador de rua, já dá para entender que não é ele, sabe? Então, assim, o Espírito Santo me revela nessas coisas onde a gente tá, nas pequenas coisas, o que é de Deus e o que não é, né? O inimigo, ele, tipo, numa manifestação, ele já te confrontou alguma vez? Lá em Curitiba, quando eu fiz faculdade, né? Eu sou formada pela PUC,
E no ano que eu entrei na faculdade, segundo semestre já encontrei uma turma ali de oração, tudo, e a gente fazia orações dentro da PUC. Uhum. E era uma coisa linda, porque professores vinham na oração e um falava para o outro, e um certo dia uma menina de um outro curso falou assim, eu preciso que você vá na minha casa orar pela minha mãe. E aí fui eu e minha amiga. Eu falei assim, meu Deus, onde é que é essa casa? Tipo, era muito longe, região metropolitana. Chegamos lá na casa, assim, era uma casa no fundo, só que era mato, mato, mato. Tinha um carro velho, antigo, cheio de mato. E quando ela estacionou o carro, o Espírito Santo falou assim, vai estar manifestado. E tem uma faca em cima da geladeira. Eu falei, sangue de Jesus! Vamos pra guerra mesmo. Eu falei assim, pra minha amiga, eu falei, Cris, como assim se a gente vem assim, né? Dela, não, se Jesus mandou, a gente vai fazer. Eu falei, meu Deus, né? E aí, nessa hora, a gente vai com toda a armadura, né? Com toda a palavra. Uhum. E quando eu entro naquela casa, assim, tá sentada no sofá, e daí eu falo, boa noite, como está a senhora? Já dá aquela gargalhada. E eu falo assim, meu Deus, daí ela dá gargalhada, e aí eu falei pra Cris, já vamos orar. Aí quando eu orei, né, a gente foi orar pela mulher, manifestou ali um demônio falando que ia matar a mulher, e que estava destruindo o casamento, enfim, e ali a gente orou pelo poder do nome de Jesus, expulsou, só que daí veio o maior dizendo por que da faca, né, que estava em cima da geladeira. O Espírito Santo tinha me falado lá no carro, e o demônio veio falar que era para matar o marido dela. Olha. E ali eu falo assim, não, eu tenho chamado, né, a gente orou ali. E assim, depois a gente acompanhou ela um tempo em oração. Eu falei, você precisa procurar uma igreja, porque é longe, né, da onde eu... Uhum. Você precisa procurar uma igreja e estar conectada com Deus, né? E aí ela foi, na rua da casa dela, no final da quadra tinha uma igreja ali, ela congrega até hoje. Olha. Eu sempre procuro saber, ela tá lá. Que bênção. Então, são essas coisas. Mas com criança já aconteceu, com adolescente já aconteceu, de manifestar, com mulheres também. Então, com um morador de rua já aconteceu. Ah, imagino. O Marcelo que contava, o pastor, e que ele tinha também bastante, lá em Caxias, quando ele morava, que um dia ele chegou na casa para ajudar o cunhado, e tava a varoa do cunhado com ele de pendurado, assim. Foi só batendo as perninhas, né? É um negócio, cara, que é só quem vê pra acreditar mesmo, né? Só. Porque é algo... E eu me lembro que ele me falava, assim, que ele dizia, Diogo, eu ia caminhando em direção à casa, e eu via sombras passando caminhando pelos prédios, assim, sabe? Então, não adianta. Se tu não entender que existe o físico e o espiritual... eu te falo uma coisa, nessa caminhada toda que eu, vivi e vivencio, no momento ali que eu estava no processo de libertação, eu fui muito afrontada pelo inimigo. Imagino. Eu tinha a minha filha bebê na época, e eu, como eu falei, eu não deixava de ir no culto das 10h30. Uhum. E um dia o pastor começou a campanha das 7 unções, né? Era 7 sexta-feira, você pegava o óleo ungido e ungia a sua casa. E eu falei, meu Deus, tipo, se tem alguma coisa vai... Uhum. Porque sempre era, né? Sempre aparecia alguma coisa, sempre eu via alguma coisa, sempre alguém vinha, sempre eu era afrontada. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, eu vou orar na casa. Hoje o pastor falou que se tiver alguma coisa, o óleo da unção vai despedaçar todo o jugo. Amém. E ali eu comecei a orar. E comecei a orar nos quartos, na cozinha, tudo. E quando eu fui orar na minha filha, ela tinha uma boneca que ela dormia junto. E quando eu fui orar ali, ungir, aquela boneca sorriu para mim. Eu até olhei de novo, assim, tipo assim, eu levei um susto. Eu falei, não é possível. Não é possível que essa boneca sorriu para mim. Não, eu devo estar louca, pensei. Eu falei, mãe, essa boneca sorriu para mim. Mãe, o que essa boneca tem?
Eu falei assim, meu Deus, o que acontece com essa boneca? Tirei a boneca e fui lá fora. Falei assim, tem alguma coisa nessa boneca, não é possível. E aí, quando era uma boneca que ela ganhou, né? E dentro da cabeça da boneca tinha uma obra de bruxaria. Aí, quando eu quebrei a cabeça da boneca, ali estava todo feitiço ali, que era para destruir, né, a minha vida. Por quê? Porque o que apareceu dentro daquela cabeça de boneca é o que aparecia no meu exame de tomografia. Olha! E aí foi depois, né, a pessoa que descobriu que a boneca, assim, era uma pessoa que não gostava muito de mim, não gosta até hoje. Mas amém. Amém. É o problema dela, né? É o problema dela não gostar. Que Deus abençoe. Mas ali foi uma libertação, porque eu tinha ainda algumas consequências, né, desse, assim, muito esquecimento, eu tinha muita dor de cabeça, e quando eu quebrei a cabeça da boneca, eu peguei aquela boneca, eu corri para a igreja no dia seguinte e falei com o meu pastor. Pastor, o senhor pediu para chegar em casa e orar e ungir, olha que a cabeça da boneca, essa boneca sorriu para mim, e eu vi ela sorrindo, eu fui lá, quebrei, olha aqui, pastor, que tinha dentro na cabeça da boneca. E ele falou, meu Deus! Mas forte, cara. E ali ele ficou com a boneca e ali, então assim, muitas coisas eu vivi, né? Muitas coisas eu vivi nesse... Forte, mano. Eu me lembro que o meu irmão, ele era novo e ele tinha... Quando dormia, ele ruivava, assim, no meio da noite, do nada, assim. E tinha uns gemidos fortes. E um dia a mãe arrumando a cama dele, coisa, e tirou a roupa de cama. E na hora que foi tirar o colchão, tinha um tipo de eu não me lembro se era uma agulha, um prego, uma coisa assim. Porque eu era pequeno, eu me lembro a mãe contando, né? Mas na volta do prego, um monte de cabelo enrolado e enfiado pra dentro do colchão. Depois que descobriu aquilo ali, tirou fora e aquela coisa toda, a mãe orou e enfim. E meu irmão nunca mais, ele teve problema, assim, de problemas de noite, enfim. Mas eu fico pensando, né, cara, como o inimigo, ele é astuto, que ele, de alguma forma, ele entra dentro da casa da gente pra trazer um desconforto, cara, pra fazer algo descomunal, né? E assim, como diz, né, o povo, né, parece por falta de conhecimento. Não, e às vezes são pessoas que de repente estão ali sorrindo pra gente, meu amigo, meu brother. Mas assim, o caminhar com Cristo nos liberta disso, né? E eu vejo hoje, assim, 24 anos, né, e firme com Jesus e trabalhando para a obra, quantas coisas Jesus faz através de nós, né? E a gente não pode simplesmente achar que não existe, né? Existe sim o mundo espiritual, existe sim a parte física, né? Só que assim, hoje em dia eu vejo assim, quantas crianças, né? As crianças são muito atacadas, né? Eu vejo assim no grupo que crianças atacadas por videogame, por programa de TV, por uma música que escuta. E os pais acham normal. Então, não precisa ir lá no terreiro. Não precisa você ir lá frequentar. Isso aí já é uma brecha que pode, né, atrapalhar a vida inteira do filho, né? Então, hoje em dia eu vejo assim, meu Deus, cada problema que vem, né? Cada situação que vem com a criança, com o adolescente ali, que eu falo, é só Jesus mesmo. Então, a gente levanta as mangas e fala, vamos lá, né? Caramba. Vamos lá, porque não é fácil. Dentro desse, né, hoje você trabalha, né, com crianças, né, que você falou, né? Com que é criança. O Joad, né? O Joad. Pastor Davi? Pastor Davi, Pastor Elaine, Top. Tem muito depoimento Tem, porque o Joad, ele é um programa para cristão e não cristão, né? Então, ele é aberto para quem não conhece a palavra. Então, aquele que já está inserido também. Ele vem, né, e a gente ensina os princípios ali para aquela criança. Então, a gente fez 2 formaturas esse ano, o ano passado, né, e fechou o ano ali com 106 Joades, né,
ali que está no programa. Desses 106, vamos dizer assim que 50% é da igreja, 50% não é da igreja, e que tem relatos muito fortes por abuso, por problema de vício, né, por ausência dos pais, o pai que está preso, né, mãe que é alcoólatra. Então, a gente vê bastante situações difíceis ali que a gente tem que trabalhar a criança para colocar o caráter de Cristo nela, né? A gente acredita nesse propósito, né? Sim. O caráter de Cristo. Então, e assim, eu nunca vou expor uma criança, Claro. Nunca vou expor um pai ou uma mãe, né? Eles vêm pedir ajuda e a gente faz o que a gente, dentro do controle, né? E os pastores, né? Eu falo, pastor, isso aqui não é para mim. Não, é sim. Só que a gente pega muito amor, né? Pela criança. Eu pego muito amor, assim. Eu tenho eles, eu falo assim, gente, essas crianças eu amo, amo, amo. E assim, se eu pudesse ir lá falar com os pais ou com a mãe, né? E assim, a gente viu o espiritual, porque a criança, ela não consegue bem na escola, ela não dorme, né? E relatos assim, eu tenho pânico, eu tenho medo, né? E aí eu fico pensando, gente, como que pode a criança ter pânico e medo e ficar por isso, né? Mas isso dentro de um lar cristão? Bastante. Nossa. O lar cristão, assim, a gente lida também, né? Dentro do lar cristão. Como eu faço essa parte com as crianças ali de 9 a 12, tem muitos relatos ali, né? De medo, de pânico, de ansiedade, né? Eles falam. E a gente ora, né? Com eles. É muito ato profético, é muita declaração de Cristo sobre a vida deles. Amém. Porque eles são o futuro, né? O inimigo, ele faz uma questão também de estragar um casamento, trabalhar em cima disso, né, para destruir um casamento, mas não é só para simplesmente destruir um homem e uma mulher. O contexto mesmo, o objetivo é a geração. É, isso mesmo. É as crianças. Porque eu me lembro que quando a gente cuidava a comunidade lá, a gente escutava muito sempre perguntava assim, aí, como é que era a vida? Minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, ou meu pai batia na minha mãe, ou minha mãe usava droga, ou bebia. Enfim, as feridas geracionais é o foco. Porque ele sabe que, o inimigo sabe o contexto que tem em cima de cada criança em potencial, vamos dizer assim, uma bomba atômica no inferno, né? Então, eles já tentam amenizar ao máximo essa criança progredir em encontrar Cristo, né? Porque sabe que já distraiu os pais. Isso mesmo. E aí, com a distração, né? É o que vocês devem ver isso aí direto lá, né? A gente vê e assim, eu falo assim que é uma luta constante, né? A gente luta toda vez que vem, eu falo assim, a gente tem que falar 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes a gente vai falar, né? O nosso papel como igreja, como corpo de Cristo, é caminhar com aquela criança, aquele adolescente. Só que como eu vivi, né, muitas coisas, assim, eu falo, opa, tem alguma coisa. Entendi. Então, às vezes eu tô num retiro e sem mesmo acontecer a situação, o Espírito Santo já vem e fala, vai vir para você. Olha. Né? E eu já vou me preparando. Falo, meu Deus, eu não posso, só o senhor pode. Fabiola, você trabalha com casais também, né? Trabalhamos, né? Eu e meu esposo, a gente fez um encontro de casais com Cristo. E desde quando a gente fez o encontro de casais com Cristo, a gente não parou de servir, né? A gente vê quantos casais sendo transformados, né? E o amor de Cristo no lugar eu falo assim, quando você está disposto a servir, Deus opera muitas coisas, né? Esse ano que passou foi um ano muito legal, assim, que a gente viu a graça do Senhor sobre a vida das famílias, né? E que daí eu vejo, assim, que é um acesso muito bom, né? Porque se aquele casal tá lá no meio e o filho tá junto, né? A gente já tem um trabalho mais fácil do que você pegar alguém que não tá na igreja ou não tá envolvido e que às vezes falar do seu filho pode doer, né?
Verdade. Mas eu falo assim que eu sempre coloco o amor nas minhas palavras para falar do seu filho ou da sua esposa, porque a gente quer o bem, né? Claro. A gente tá trabalhando com o bem. E com os moradores de rua é o trabalho que a gente fez, começou na pandemia, de entrega de marmita, agora a gente parou, mas eles me veem aqui em Balneário, na Avenida Brasil, na Atlântica. Todo mundo conhece a Fabiola. Conhece, e eles pedem ajuda, tem alguns que, né, contam as suas histórias, e geralmente é problema de relacionamento, ou dentro de casa, ou com a sua esposa, ou com o irmão, é sempre o relacionamento que está envolvido pro... Tu teve alguma experiência em relação à droga ou coisa assim? Não, na minha adolescência eu bebia muito, né, mas eu tinha medo de usar droga, né? Entendi. Assim, eu tinha muito medo porque, eu tinha meus amigos todos que fumavam maconha, cheiravam cocaína, e eu falei assim, um dia eu experimentei maconha e falei, não, esse negócio não é pra mim, que dá fome, dá sono, eu não quero. E eu ficava mesmo com a cachaça. Eu pergunto porque geralmente as pessoas que têm esse imã, assim, sabe? Porque assim, às vezes eu chego na praia, cara, sempre alguém me enxerga. Pastor. Ontem mesmo eu tava no supermercado, quando eu olhei, que eu encontrei, pastor. Porque a gente parece que, como a gente já passou por isso, parece que a gente tem uma marca lá, ó, aquele lá, o dia... Então, geralmente são pessoas que já passaram pelo problema, né? Como você falou com o álcool, né? O álcool também é um problema, né? Eu era forte no álcool. Imagina, né? Do adolescente ainda, né? E o pessoal da rua, assim, que... Eu falo assim, eu tenho o nome de vários, as famílias me procuram para saber se a pessoa tá viva, né? Eu sei que tem 3 presos... O Lucas saiu da prisão, agora está aqui de volta, e a mãe me procura, e a gente conversa e a gente insiste, que ajuda, né? Porque o que você precisa, né? Mas quando ele não quer ajuda, você vai dar a sua palavra, o seu amor ali, né? E tem a Ângela, a famosa Ângela, que ela faz artes com arame, ela está na rua há muito tempo. Ela é bem de vida, a família é bem de vida. Ela tem um filho que ficou com a irmã no Rio Grande do Sul. E ela é uma moça bonita. E ela fala assim, você é minha mãe da fé. Só que ela não quer ajuda, ela prefere ficar na rua. E como é que tu enxerga isso espiritualmente? Assim, estão presos, né? Eles estão presos e o demônio está fazendo o que eles querem com essas pessoas. Porque assim, eles roubam, eles, né, brigam, eles fazem tudo pelo vício. Eu olho eles hoje como doentes, né? Tanto de alma quanto físico e espiritual. Mas assim, pedem abraço, eu dou, querem conversa, eu dou, que eu fico pensando assim, como Jesus agiria, né? Jesus não vai virar as costas para ninguém. Com certeza. Eles são tão filho quanto nós, né? Eles devem ver isso também, né, em relação porque, com certeza, eu quando estava em uso de droga, eu enxergava muita coisa. Então, com certeza, é uma escravidão ao ponto de que realmente tenta, e aí vem a acusação. Porque se tem uma coisa que o inimigo é perito em acusar, né? E aí cada vez que tenta se levantar, fica um tempo limpo e cai de novo, tu não serve pra nada mesmo, tu vai morrer usando droga, tu vai isso, vai aquilo. E essa escravidão se torna mais eficaz quando existe uma queda, né? E essa queda, ela basicamente, dentro desse contexto de escravidão, é como se tu carregasse um peso do tamanho do mundo, assim, porque a tua autoestima vai lá embaixo, tu já não quer saber de mais nada, então agora eu vou morrer mesmo. Só que eles se esquecem que eles têm uma promessa. É isso aí. Eles se esquecem que aquela fila de Jó, ela existe. Todos os dias. Todos os dias tem alguém querendo tragar a nossa vida, né? E por mais que a gente esteja num caminho errado... Cara, eu me lembro agora, vendo algumas coisas vindo aqui na minha cabeça, né? Eu já tive momentos, mano, de estar no meio do mato, assim, baleado, né? Fugindo da polícia e correndo, né? Todo sanguentado e eu escutar, cara...
Tu vai morrer no meio do mato. Tu vai morrer. E eu sabia que eu não ia morrer. Mas ao mesmo tempo, o medo, as coisas que aconteciam ali naquele momento, eu escutava cachorro, eu escutava gente, eu escutava falar, mas tava só eu e o mato. Entendeu? Então, eu me lembro que quando eu cheguei num momento que eu parei, que eu caminhei horas dentro do mato, assim, e eu fui pra uma rua, e era bem pra fora, assim, tipo colônia, sabe? E eu fui pra uma rua, assim, e eu olhei pro lado, assim, olhei pro outro, e não sabia onde eu tava, não sabia pra onde eu ia. E eu morria de medo de morrer e não ser pai. Morria de medo, porque eu sempre quis ser pai. E aí eu olhei pra cima e disse assim, se tu existe mesmo, tu vai me dizer pra onde eu vou. Cara, e foi o tempo de eu baixar a cabeça e eu escutei, mas não era uma voz como eu tava escutando antes. Era uma voz totalmente diferente. Vai pra direita. E eu fui. Caminhei. Isso aí devia ser umas 3 horas da manhã. E eu tava caminhando dentro do mato desde as 6 da tarde. E eu fui e quando eu cheguei, eu entrei numa BR, cheguei perto de uma BR, assim. Quando eu cheguei na BR, era só mato a BR, uma escuridão. Só que quando eu olhei pra cima, assim, cheguei num acostamento, eu olhei pra cima, assim, do outro lado da BR tinha um orelhão. Era um orelhão no meio do nada, um orelhão na época, aqueles telefones de cartão, de ficha, e a BR mato. Até hoje eu não sei se aquele orelhão existe, mas foi algo assim que eu realmente, foi o primeiro contato que eu tive assim com Deus, que Deus queria algo diferente comigo. Porque quando eu tava preso, no meio de rebelião, levantava alguém, dizia assim, ó, eis que te vejo com uma Bíblia aberta na mão pregando a palavra do Senhor. E a bala pegando dentro do presídio, sabe? Era algo muito louco, assim, sabe? Pessoas na igreja, dentro da cadeia, diziam assim, ó, é só um tempo, isso aí vai acabar. Tu é um servo do Senhor. E eu lutava, eu dizia, cara, vocês estão loucos. Eu sou vagabundo, eu sou bandido, sabe? Então, cara, não adianta fugir. Não. Porque vai chegar um momento em que ele vai te botar as mãos. E glória a Deus por isso. Bem isso. Sabe? Não adianta a gente tentar mudar um contexto que já tá programado. Aquilo ali que tu vai viver e pronto. Agora, a permissão existe. Ó, toca, mas não mata. Pode tocar. É bem isso. Mas não mata. Foi o que aconteceu com a Fabiola. Foi. Uma constância, assim, muito, muito forte, né? E até hoje, todos os dias, quando eu faço a minha oração, né? Minhas orações do dia, da noite, eu falo pro Senhor assim, não deixe Satanás me acusar. Uhum. Porque eu sei, assim, ó, quanta maldade eu fiz pras pessoas em questão... Mas e tu via acontecer? Acontecia. Sério, mano? Quantos casamentos destruídos, brincando. Mas tudo em cima de pessoas que não conhecem Cristo. Não conheciam, né? Não conheciam Cristo. As pessoas que eram afetadas, no caso. E não conheciam Cristo. Era muita maldade, entendeu? Que, assim, eu ajudava a fazer, né? Tava lá, frequentando, eu sabia para que era. E eu falo assim, Senhor, não deixa o inimigo me acusar, porque assim, ó, às vezes eu tô no meu silêncio, inimigo, viu? Ó, não adianta você fazer nada por esse já é meu, né? Só que assim, um casal, por exemplo, que a gente dedica tempo, oração, né? Tal caminhar. Uma criança, eu vou fazer até Jesus falar assim, agora é comigo. Mas até que Jesus quer que eu seja um instrumento ali, eu vou seguir, né? Eu falo assim, que a boa obra não para, e o propósito que Jesus quer que a gente faça nessa terra, a gente vai fazer, né? E eu falo assim, o meu maior interesse, Fabiola, é levar o maior número de pessoas para o céu. Amém. E Jesus quer falar assim, Fabiola, venha, vai, quero muitos. Amém. Né? Então, é a nossa casa, os nossos familiares. E a sua família hoje? Então, a minha mãe é cristã, minha irmã também, né? A minha irmã estudou psicologia, né? Agora ela
né? Ela conhece Jesus. Hoje ela não tem uma igreja, mas ela sabe da verdade. O meu marido, as minhas filhas, né? A minha filha Amanda, a gente passou um processo bem delicado com ela, né? Só que eu vejo assim que também Deus tem propósito, né? A Amanda, ela também foi para um mundo errado. Hoje Jesus já libertou ela. Glória a Deus. E eu nunca, nesse tempo todo, eu nunca quis dizer assim, eu estava lá servindo, eu estava lá e o Senhor não cuidou dos meus, né? Cada um passa um processo, né? E se a gente ficar se atentando, meu Deus, o que vai acontecer na minha casa com a minha filha, com a minha outra filha, com o meu marido, meu irmão, com o meu sobrinho, não. A promessa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, amém. Né? Então a gente toma posse dessa palavra e segue. E assim, eu sou muito disso assim, meu Deus, quando eu vejo, já peguei o mundo para fazer. O Genaro falou, se não cansa? Eu falei, não. As pessoas falam assim, Fabíola, você não para? Eu falo assim, não, só vou parar quando eu for morar no céu. Amém. Por quê? Por que parar, né? Eu falei assim, a gente não é aposentado. Mas é bom demais também, né, Fabíola? É bom quando a gente vê, principalmente os resultados de Deus na vida das pessoas. E assim, tem coisas que aconteceram há 15 anos atrás que tem fruto, né? E eu vejo assim na pandemia que tem até o Éder, ele hoje, Deus cumpriu a promessa, né? Ele já tinha promessa, mas hoje assim é carimbado pro inferno ver que não tem poder sobre a vida dele. Glória a Deus. Ele estava na rua e a gente foi fazer o trabalho de entrega de marmita e a gente encontrou ele. Ele falou assim, liga para minha mulher. Essa foi, daí todo mundo, não vai dar o celular. Eu falei assim, eu vou dar o meu celular. Pode ligar. Todo mundo assim, eu falei assim, ele vai roubar teu celular. Eu falei, não, ele não vai roubar. Ligou e a mulher estava com Covid na época, falou assim que ele não podia, porque ele queria ir para casa. Daí ele não podia ir, mas que ele ia para Itajaí, ficar na casa de alguém, até que passasse o período do Covid da esposa. Passou um tempo, a gente foi na outra semana entregar a marmita, encontramos ele de novo. Eu falei, Éder, você não voltou para casa? Ele, não voltei. Tava bem bravo. Aí eu falei, ele falou assim, liga para minha mulher. Eu falei assim, não vou ligar. Você já sabe o que ela pediu? E ficamos ali. E a gente ia entregar a marmita aqui, e eu, né, nova na cidade, nem sabia onde que eram as bocas dele. Onde eu tava na boca, eu falei assim, meu Deus, Jesus, um anjo. Aí, na quarta semana ali, a gente foi entregar, ele tava com o pé podre. Eu falei, Éder, e chuva, e era uma boca assim que ele falou, todo mundo segurando as pedras de craco. Eu falei, meu Deus, nós temos que sair daqui. Daí, só que eu vi ele, eu falei assim, não, espera que a gente já vai. Eu falei, Éder, o que é isso na sua perna? Tipo, a perna dele, uma perna era duas, vazando uma infecção. Ele falou assim, uma aranha me mordeu. Liga para minha mulher. Eu falei, não. Você vai ligar para ambulância, você vai para casa de passagem, vai ver essa perna. Não adianta ligar para sua mulher lá em São João Batista, quase, né? Ela não vai vir. Eu não vou ligar para ela. Você primeiro vai arrumar essa perna. E detalhe, já tem mais de um mês que você prometeu que ia voltar, que ia se... E a gente orava com ele, assim, ele pediu oração. Assim, ele pediu oração e ele era de receber aquela oração. Só que não conseguia sair daquilo, né? Ele foi... Passou um tempo, tudo. Daí a gente recebeu o telefonema da esposa. Olha, o Éder voltou para casa... Ele tá bem, né? Então, vocês foram um canal de bênção na vida dele. E hoje, assim, desde a pandemia, ele tem agora uma igreja na casa dele. Ele tem uma casa de oração, ele abriu uma igreja cumprindo a promessa, né? Nossa, e ele, assim, ele tem agora, ele ajuda a clínica de recuperação. A história dele é muito legal e eu vejo, assim, que a gente não desistiu dele. Foi toda semana, poxa, liga... Não vou ligar. Você já sabe o que é o recado de sua mulher. Ali era tipo, eu poderia ter dado o telefone, mas não. Eu me posicionei e falei não para ele, né? Para ele passar o processo que ele tinha que passar. Não é aquele que tem a casa de recuperação? Ele ajuda uma em São João Batista. Ah, tá. Entendi. Pensei que fosse o lá e assim, ele manda convite, né? Para ir lá nos cultos, tudo. E hoje, ele, tipo, a casa dele reconstruída. Então, assim, tem
tem restituição? Tem, né? Tem como restaurar? Tem. Então, muitos olham assim, não dá jeito. Não, eles têm jeito, né? Sim. Então, desde o morador de rua, a criança que tá com pânico, com depressão, com ansiedade, tem. O casal que tá com problema, tem. A mulher que tá... Assim, para tudo tem, porque a gente tem Jesus, né? Amém. E a gente quer dar essa... Ontem mesmo eu encontrei que nem eu te falei, no supermercado lá, e gritando, pastor. Daí ele mesmo me falando, era um cara que era muito rebelde lá na comunidade. Ele era muito... Ele tinha bastante estudo e coisa, então, tipo assim, ele tinha uma certa arrogância, assim, sabe? No jeito que falava, enfim... mas ele acreditava muito na função das ferramentas, do AA, do NA, amor exigente, e realmente são ferramentas boas, são porque eu já vivenciei e eu sei que só que, cara, são ferramentas são ferramentas, agora o segredo e aquilo que pode resolver é Cristo, ponto, porque assim, mano, ó, eu falo isso aí pra todo mundo, né, já me contestaram muito, mas eu falo e eu não vou cansar de falar, porque foi o que aconteceu comigo. Cristo me libertou, Cristo me curou. Eu era um viciado de crack, eu tinha um vício e não foi pouco, anos e anos usando, e eu sei que é um negócio horrível, eu não julgo ninguém que tá na luta pra se libertar, porque é algo horrível, eu tô há mais de 16 anos longe dessa porcaria, e às vezes eu sonho que eu tô usando e acordo como tivesse usado, entendeu? Então, não é fácil, o espinho na carne existe, Paulo não falou aquilo por falar. Ele existe e aquilo fica. Há consequências. Todo ato que a gente tem, de repente hoje, quanto tempo já está liberta? O quê? 20 anos? 24 anos. Às vezes tem consequências. Tu mesmo diz, às vezes o diabo vem me acusar, vem me dizer isso, vem me dizer aquilo. Por quê? Porque há consequências, cara. Fato. Agora, e ser uma verdade já é outra história. Entendeu? Então, em cima disso, eu digo, cara, eu sou curado em nome de Jesus e pronto. A minha metanoia, ela já virou a chave. Então, tipo assim, por mais que o meu corpo, ele revele algo, eu sou uma mulher, assim, uma mulher de TPM uma vez por mês. Hoje, por passar tanto tempo, hoje é como o meu físico, o meu organismo pede a química. Entendeu? Eu fico mal-humorado, eu fico, sabe? Mas eu hoje, depois de tanto tempo, eu já sei administrar o meu corpo. Entendeu? E eu já sei repreender tudo aquilo que tá querendo chegar perto de mim. É só o momento de orar, passou, já era. Agora, ele mesmo falou pra mim, disse, pastor, se eu tivesse escutado o senhor antes, eu disse, cara, todo mundo tem seu momento. Todo mundo tem seu momento, assim, o dia D. O dia que Paulo vai virar, que Saulo vai virar Paulo, o dia que o fulano vai virar ciclano, todo dia vai ter aquele cara que vai encontrar Cristo de verdade e vai reconhecer que não tem, não há joelho que não vai se dobrar, mano. Sabe? Bem isso. Não há joelho que não vai se dobrar. Porque pode ter um inferno investindo, pode ter isso, pode ter aquilo. Eu falava pros meninos, cara, vocês estão aqui hoje comigo, beleza? Agora só fecha os olhos um pouquinho e assim, faz uma reflexão de quantas vezes vocês escaparam da morte. Todo mundo já olhando. É verdade, pastor, verdade. Pois é, vocês acham que escaparam porque são bonitinhos. Escaparam porque não, cara, é porque Deus não deixou. Jesus já estava cuidando já há muito tempo, meu irmão. Jesus já estava cuidando para que vocês tivessem essa oportunidade hoje, entendeu? De repente amanhã você não vai... Beleza, cara, mas o importante é o quê? É saber que Cristo está contigo. E o inferno pode se levantar de qualquer jeito, vai se levantar. Se levanta todos os dias. Mas eu falo que não é fácil, né? O diabo, ele não cansa, ele não dorme, ele... E ele tem se dá pra dizer que ele tem um atributo, né? Mas, enfim, ele é paciente. Ele sabe o momento certo de agir. O adúltero, ele não adultera, ele acorda de manhã, hoje eu vou adulterar. Mentira. Ele já vem há muito tempo caindo em algumas coisinhas que vai chegar no ponto e o cara que gosta de ter problema de roubo, ele não acorda hoje eu vou assaltar um banco, não, cara. Ele vai trazer amizade tal, fulano tal e vai trabalhando até chegar ao ponto, porque assim, ele sabe das nossas fraquezas.
Bem isso. Ele sabe de cada uma das nossas fraquezas. E aí ele vai trabalhando aos poucos. Para chegar no momento certo, onde a gente provavelmente vai estar uma fragilidade, né? Brigou no casamento, fez isso, fez aquilo. E era batata, cara. Eu perguntava, cara, o que aconteceu? Pô, a 10ª internação? E eu dizia, pô, cara, que já me dizia assim, pastor, não precisa me dizer. Eu vou dizer uma coisa só, que já vai matar toda a charada. Quanto tempo tu não vai na igreja? Pastor, pois era muito trabalho, era isso, era aquilo. Pois é, cara. Tu largou do principal, cara. Tu largou daquilo que podia resolver a tua vida, porque quando o seu ex-marido te proibiu, Fabiola, tu enfraqueceu. Principalmente aquele que tá iniciando uma caminhada, cara. É o mínimo que tem que fazer, é persistir até o final. E isso é o fortalecimento, né? A gente andar com Cristo. E a gente saber quem a gente é em Cristo, né? Sim. E a gente sabe quem a gente em Cristo, a gente vai, né? Pode ter a luta, pode ter a dificuldade, mas a gente não desiste. Não. E eu falo assim, eu não desisto das pessoas, sabe? Pastor, eu não desisto das almas. Eu falo, gente, quanta gente doente, né? Assim, quando você para pensar, eu falo assim, meu Deus, quantas pessoas doentes, quantas precisando do amor de Jesus. Amém. Né? E assim, eu falo assim para Deus todos os dias, não me deixe o inimigo vir me acusar, mas me faz o teu instrumento. Amém. Senhor, hoje coloca pessoas que o Senhor precisa tocar de alguma forma. Amém. Ou é um bom dia, ou é uma pessoa que pede informação na rua, alguma coisa que eu possa dar uma palavra de conforto para essa pessoa. Amém. Então eu falo assim que eu sou uma pessoa que eu não desisto das almas, Amém. né? Eu quero ver o céu cheio. É porque eu acho, mana, que tu tem isso dentro de ti, até porque tu viu como é que o inferno se movimenta. Meu Deus. Então tu tem isso, cara. Tu imagina, Deus tem uma ferramenta afiadíssima nas mãos de Deus. Por causa que quando a gente sabe como o inimigo trabalha, fica mais fácil de tirar essas pessoas das garras deles, né? É pior quando a gente fica de bobeira, né? Não, de bobeira não dá pra ficar. Até porque o negócio eu falo assim, 24 horas por dia, né? Eu falo assim que enquanto a gente dorme, Deus cuida da gente, né? E o inimigo, ele já tá querendo fazer a artimanha do dia seguinte. A gente levanta, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, mas ele já quer destruir aquela alegria da manhã, né? E a gente tem que se firmar na palavra. É a palavra que nos sustenta, né? Eu falo assim, a oração, é jejum, é comunhão com as pessoas, isso fortalece muito a gente. Eu falo assim que hoje né? Eu falo assim, eu escuto muito, mas você não conversa com quem é da outra religião? Eu converso com qualquer pessoa. Claro, certeza. Jesus não fez acepção de pessoas, né? Claro que não. Eu converso com católico, budista, quem for, né? Pessoas do candomblé. E assim, a questão é olhar como você olha para essa pessoa, né? Eu procuro olhar como Jesus olharia, né? Amém. Com amor. E assim, saber que algumas coisas na vida dessa pessoa não tá dando certo porque ela acha que aquilo é certo, que foi o que eu vivi. Eu achava que deixar 21 dias vela acesa para a entidade tranca-rua, Exu Molu. E se eu contasse, tinha umas alergias no meu corpo. Quando eu começava a libertação, nunca mais eu tive alergia. Olha. É umas coisas de pele que dava, assim, ó. Entendeu? Então, assim, Jesus me libertou dessas coisas. Eu sempre lembro das coisas que eu vivi, que eu passei na pele, né? E trago para a realidade de hoje. Hoje eu não vivo mais isso. Mas não, eu não negocio os meus valores. Esse é o meu valor em Cristo e pronto. Ô, Fabiola, deixa outra coisa, uma curiosidade. Por que tanto a parte da homossexualidade? Meu Deus. Homossexualidade. Travou. Tanto nessa parte aí. Tem a parte que é a parte que eles falam, né? Eu tenho muitos amigos, né? Muitos amigos, até amigos que estudaram comigo, que são casados com outros homens. E eu sempre falava para eles assim, Jesus ama você, né? Do jeito que você é. Mas eu não vou pro céu. Quem sou eu para dizer? Né? Eu não sou para julgar. Só que assim, essa parte dentro é uma parte que eles aceitam.
Eles são bem aceitos, né? Entendi. Então é uma religião Eles que aceita, acolhem, dão amor, dão carinho, dão, né? E fala assim, não, aqui é teu lugar, daí já a pombagira fala que ele é dela, né? Que ele é, entendeu? E já começa todo um envolvimento ali. Que hoje, né? Essa classe, eles são muito, né? Tipo, não dá pra... Eu falo assim, eu não julgo ninguém, né? Porque nós não estamos para julgar, a gente está para amar. Claro, certeza. E muitos amigos falam assim, Fabíola, você é a única que ora por mim, assim, né? Porque tem a opção de ser casado com outro. E eu falo para ele, eu falo assim, meu amigo, assim, se Jesus viraria as costas para você, a questão é o que você precisa para estar conectado com Deus, né? É você e Deus. Quem vai te convencer do que você faz certo ou errado é o Espírito Santo, não é a Fabíola. E por isso, assim, eu vejo assim que dentro desse mundo, né, dessa religião, eles acolhem, né? Hoje em dia a gente vê algumas igrejas evangélicas só para esse tipo de público, que daí já entra, né, um outro problema aí, porque a gente fala a verdade, né, que a verdade liberta. Então eu sempre falo assim, olha, eu não vou te julgar, né, você é uma pessoa boa de coração, tudo, só que você tem que perguntar para Deus. Deus vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Mas eles se envolvem muito. É que muitos lugares também não estão preparados para receber, né? Não. Falam muito, que se um mendigo entra numa igreja, todo mundo vira as costas, mas o processo de libertação, por exemplo, eu sou um ex-assaltante, sou ex-drogado, né? Eu botei uma roupinha nova e se eu não contar aí quem eu fui, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Agora, tem gente que botou aí prótese, botou um monte de coisa. Então, eles podem sim ir ao lugar deles, a igreja. Eles podem sim frequentar e ser libertos, mas também há um processo de consequência daquilo que eles fizeram. E não é barato. Não. Hoje, uma remoção de uma prótese é 3 vezes mais caro que colocar. Entendeu? Então, eu vejo porque eu acompanho muito o trabalho que é feito em Brasília, lá, na Igreja Vivo por Ti. E eles fazem esse trabalho lá com os transexuais, enfim. E às vezes, a remoção de uma prótese do peito mesmo é 60, 70 mil. Então, não é assim. Então, em vez de a gente, né, olhar com os olhos, né, uns olhos, às vezes, julgando e, nossa, o que tá fazendo aqui? Cara, abraça, pô. Porque se hoje um estuprador na cadeia se arrepender agora, ele vai pro céu, cara. Entendeu? Então, assim, Deus, ele não é isso que falta um pouco pras pessoas, sabe? As pessoas têm uma vida supostamente normal, né? Que de repente nunca fizeram nada, mas ao mesmo tempo com os olhos de julgar as outras, de repente os que eles estão julgando vão subir e eles vão ficar. Que entra essa parte da religiosidade, né? Muito. A religiosidade, assim, faz, não faz, não faz. Não, só eu que presto. O perfeito morreu por nós, Com né? certeza. O perfeito morreu por nós. Só que ainda a religiosidade de algumas crenças, né? Não deixa a gente se aproximar dessas pessoas e essas pessoas se aproximar, né? Do verdadeiro amor de Cristo. E é incrível que essas pessoas sempre têm experiências negativas com os religiosos, cara. Que fazem... Quando a gente vai ter o primeiro contato, eles já estão já avesso, né? Só em pensar, não, é crente, tu é pastor. E eu sou, cara, não, nem começa. Não, porque não, fulano fez isso, fulano fez... Cara, sempre o primeiro contato deles, cara, são com pessoas que têm uma mente encrostada. Tiveram uma experiência não muito boa. Que daí parece que dá uma dificuldade maior da gente falar e querer passar outra imagem, né? Porque não é uma realidade, não é um evangelho. Não é. E assim, eu falo que todo lugar tem problema. Sim. Né? Todo lugar. Ninguém é perfeito. E a gente tem que vestir a camisa de Jesus e falar, Senhor, quem é que o Senhor vai colocar na vez para... É isso aí. E dar um bom testemunho, né? Sim, sempre. Fabíola, obrigado. Querido, de nada. Obrigado mesmo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado
tenho certeza aí que é algo que é um tema que vai alcançar muitas pessoas, né? Amém. E de repente estão sofrendo até com a função da acusação. Quando tu falou essa parte aí, veio várias coisas na mente, assim, sabe? A gente não pode deixar a acusação. Não. É todo dia falar, Senhor, não deixa o inimigo me acusar. Amém. E coloca pessoas que o Senhor tem para colocar para eu cumprir o propósito nessa terra. Amém. É isso que tem que ser o nosso carimbo. Amém. Mana, obrigado, viu? De nada, querido. Deus abençoe muito. Dá um beijão no varão lá. Sim. Bom de dança. O Galdério. Faz a propaganda que a gente vem aqui. Não, mas vamos trazer como casal, de repente, Sim. mais lá na frente. Até porque vocês têm bastante experiência nesse assunto, né? Sim. E vai ser bacana, tenho certeza. Tá bom, querido. Deus abençoe, mano. Amém. Gente, obrigado, viu? Obrigado, mais um podcast, mais uma história que a gente sabe, né, que o inimigo como trabalha, mas pessoas que já tiveram nos bastidores, né, é sempre importante falar e testemunhar de que Jesus, ele é a transformação, gente. Você que de repente está começando o ano aí de uma forma que não acha que de repente não tem jeito, que as coisas que a vida que você está levando não vai dar nada certo, dá um passo diferente, gente. Esse ano começando, dá um passo diferente, dá um jeito diferente de encarar e de olhar as coisas. E Jesus, ele só está pronto para você dar esse passo. Então, no momento que você der esse passo, ele vai conseguir trazer para você uma realidade totalmente diferente do que você está vivendo. E a ótica vai melhorar, porque quando a gente consegue enxergar as coisas que Deus está fazendo, a gente já começa a ter esperança. Em Lucas capítulo 15, se eu não me engano, em Atos capítulo 3, a palavra diz que quando o mendigo, o coxo, ele pede moedas para Pedro, Pedro diz para ele assim, olha para mim. Então muito provavelmente ele estava olhando para baixo. Todo mundo que é escravo olha para baixo, ele não consegue olhar para cima. Porque se ele olhar para cima, ele vai ver esperança. E quando o coxo olhou para cima, Pedro disse assim, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Então, gente, que esse ano de 2024 possa ser isso, que você consiga olhar para cima e você consiga enxergar a esperança que é Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Makir Podcast. Amém.